Muito bem, muito bem, muito bem. Meus queridos, é um prazer recebê-los aqui em mais um episódio do podcast Na Sala com o Pastor. Que alegria recebê-los aqui conosco na Sala do Pastor. Vai se acomodando aí, vai se acomodando aonde você está. Se é no seu sofá, na sua sala, se acomoda gostoso para participar desse bate-papo tão interessante que nós teremos aqui, né? Se você está no ônibus, coloca o fone de ouvido. Se você está na sua cama, ajeita o travesseiro aí. E vamos participar desse momento tão gostoso de uma conversa que eu tenho a certeza vai edificar a sua vida. Vai edificar a sua vida em nome de Jesus, tá? E aproveitando já o ensejo, eu quero te fazer um convite. Se inscreva, compartilhe, curta, comente. Comentar é importante, tá? Comenta, nos ajude aí no comentário também. Comente a respeito do assunto que nós abordaremos aqui, tá bom? Porque também talvez a sua experiência ajude outras pessoas que vão ter o acesso a esse comentário também, tá? Então, sinta-se à vontade. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Isso vai nos ajudar bastante a propagar a mensagem, a propagar esse conteúdo que nós temos aqui e cada vez mais pessoas serem edificadas por isso, tá bom? Fica aqui o meu convite para você, tá? Pois bem, hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados espetaculares. Mas por que eu estou falando dois convidados? Porque eu estou aqui com o Bruno e a Sara. O Bruno está ali no cantinho dele, acompanhando aqui. E eu vou entrevistar a Sara. Quem é a Sara? Pois bem, Sara Lisboa Romanato, a doutora Sara. A doutora Sara, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, terapeuta cognitivo comportamental, colaboradora no Hospital de Psiquiatria do HCF MUSP, agora foi certo, e ela me deu a oportunidade hoje de estar aqui para a gente conversar a respeito de um assunto que eu acho que é muito importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, tá? E isso é importante, depois nós vamos abordar sobre o assunto, inclusive sobre como nós podemos tratar deste assunto dentro da igreja, que é de suma importância também, né? Ser uma igreja mais inclusiva, e inclusiva do lado certo, né? Do jeito certo. Então, hoje eu estou tendo o prazer de receber a doutora Sara aqui para a gente falar sobre autismo. Doutora Sara, é um prazer te receber aqui, uma alegria muito grande. Antes de eu iniciar esse projeto aqui, já estava pensando em você para trazê-la aqui, para a gente bater esse bate-papo. Com a Valéria eu sonhei, com você já estava no coração. Então, olha, você está aqui hoje dentro deste propósito para a gente conversar sobre este assunto que muito tem me tocado, tá? A respeito do autismo. Mas antes disso, eu quero que você fale com os nossos telespectadores. Telespectadores é uma coisa meio antiga, né? Ouvintes. Fale com os nossos ouvintes. Um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua profissão, sobre as suas experiências e também cumprimentá-los, né? Por favor. Perfeito. Primeiramente, acho que é agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, ao convite, Samuel, e também parabenizar pelo projeto e por ter essa mente e o coração aberto para falar desses temas, né? Não é algo comum a gente pensar num podcast que traz conteúdos mais relacionados à vivência de igreja, experiências espirituais, Bíblia. Então, você falar sobre isso, né? Ter esse pensamento da importância de falar sobre saúde mental, questões de comportamento humano é um diferencial. Sim. Então, eu também agradeço o convite. Falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, né? Como você mencionou. Atualmente, eu trabalho atendendo mais o público adulto, então faço psicoterapia, faço avaliações neuropsicológicas, também participo de projetos de pesquisa lá no hospital. E a minha profissão, ela veio muito de um lugar, primeiramente, de um conflito espiritual do que é. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu era uma adolescente lá no interior, gostava muito de teologia, história, missões, e eu pensava em entrar numa graduação voltada para essa área. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi o valor de ter uma profissão. Então, eu fui orar. Falei, Deus, me ajuda a escolher uma profissão que vá muito além de um método de eu ganhar dinheiro. Eu quero uma profissão que me capacite também
possa me ajudar a servir na igreja e no reino. Glória a então, veio a psicologia, né? Não fazia ideia do que era um psicólogo, mas aquilo brotou no meu coração. E hoje, com muita humildade, assim, eu consigo reconhecer o quanto que a minha profissão me capacita, me ajuda também para desempenhar o ministério, né? Você mencionou, eu e o Bruno, a gente está trabalhando com os adolescentes e, sem dúvida, a capacidade vem de Deus, né? É Ele que nos usa, mas o meu conhecimento enquanto psicólogo também me dá muitas ferramentas para lidar com esse público. Então, essa sou eu. Glória a Deus. Você e o Bruno estão casados há quanto tempo já? 2 anos. 2 anos. Um casal novinho, mas que já tem sido exemplos, né? Exemplo, principalmente para os adolescentes que estão sob a tutela de vocês nesse momento, né? E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho visto Deus realizar por intermédio da vida de vocês e em vocês também, né? Vocês têm sido abençoados pelo Senhor e tudo isso não vem de outro senão o próprio Pai abençoando seus filhos. Então, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de vocês. E, Sara, cá para nós, a verdade é que Deus vai te levar para lugares muito mais altos, não só você, como o Bruno também, em nome de Jesus. E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tá, filha? Desculpa eu falar o filho, irmãos, mas é costume. Tá intrínseco aqui. Sara, eu vou te pedir a permissão para te chamar de Sara. Da mesma forma, Samuel. Tá bom, pode ficar à vontade. Afinal de contas, esse aqui é um papo descontraído. Sara, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do autismo, né? Que tem se tornado um assunto que eu entendo que é de urgência, não só dentro das igrejas, mas também dentro da nossa sociedade. A começar, vamos entender um pouquinho a respeito do autismo. Eu tenho algumas dúvidas, né? O que é o autismo especificamente? E uma das coisas que sempre me causou uma certa dúvida é por que ele é considerado um espectro, né? Então, essas duas coisas eu gostaria que você já iniciasse explicando pra gente um pouquinho. Perfeito. Eu vou voltar algumas casinhas pra gente entender melhor. O autismo, a gente começa a ter referências na literatura, Samuel, lá em 1911. Tá. Lá em 1911, o autismo ele era considerado uma espécie de psicose infantil. Porque, enfim, os médicos observavam que crianças desde pequenas já tinham um comportamento estranho, bizarro, para assim dizer, que se assemelhava ao comportamento, às vezes, de alguns adultos ali que tinham psicose, esquizofrenia. Então, eles não sabiam direito ainda o que era, então eles chamavam de psicose infantil, né? Que era já aquela criança que tinha pouco contato interpessoal, às vezes a fala prejudicada. Então, era uma criança que ela vivia muito no seu mundo, né? Essa atenção compartilhada, essa vivência de reciprocidade social era afetada, que também era algo que se observa, por exemplo, em pessoas com a psicose. Então, não se sabia direito, mas eles categorizavam como uma psicose infantil. Entendi. Depois de um tempo, isso começa a mudar, né? Algumas explicações foram surgindo no auge ali da psicanálise. Eles diziam que a causa do autismo era a mãe geladeira. Hoje, o que é isso? Que era a ideia de a mãe, quando ela tem o seu bebezinho, ela não dá tanto afeto. Entendi. Então, a ausência do afeto materno deixava aquelas crianças frias socialmente, né? Então, tinha muito essa explicação mais de trauma, ausência de afeto materno e por aí. Porém, ali mais ou menos na década de 40, 50, começa a ter uma mudança, né? Já começa a ter uma aproximação do conceito de autismo, né? Os médicos eles começam já a categorizar alguns padrões de comportamento. E nessa época também começou a existir o conceito de Asperger, que seria o quê? As crianças, elas não tinham um comprometimento cognitivo, aquela deficiência intelectual, mas eles observavam que tinha a rigidez de comportamento, tinha uma dificuldade na interação social. Então, lá na década de 40, 50, 60, não se entendia ainda o que era, mas começaram já a categorizar alguns padrões de comportamento, mas sem muita causa explícita. Ainda prevalecia muito essa ideia de traumas, conflitos.
Quando a gente avança ali mais ou menos para a década de 80, a gente tem um avanço ali das neurociências, da área da genética, e eles começam a entender que o autismo não era uma questão de trauma, não era uma psicose, era algo mais do neurodesenvolvimento. Estava mais relacionado a alterações genéticas, neurológicas. Em 1990, mais ou menos, a gente começa a ter o diagnóstico mais oficial do transtorno do autismo. Hoje a gente já teve algumas modificações, né? As classificações diagnósticas elas vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Mas qual que é a concepção que hoje a gente tem? A gente tem o termo transtorno do espectro autista. Esse transtorno ele pertence a uma categoria que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Eu acho que essa palavra neurodesenvolvimento ela é interessante porque, assim, vamos supor, um adulto de 30 anos. Tá. Ele adquiriu o autismo com 30 anos? Não. Talvez o diagnóstico foi feito com 30 anos. Mas essa pessoa ela tem que ter alterações desde a sua infância. Então, o neurodesenvolvimento, quando a gente pega a faixa etária de neurodesenvolvimento, começa desde o nascimento. Sim. Então, é um transtorno que a sua manifestação vem desde o nascimento. Talvez não é observável. A gente não consegue, a criança muito pequenininha, ter ali a clareza do sintoma, mas tem que ter. Então, assim, o transtorno ele tem a sua manifestação desde a primeira infância. E é do neurodesenvolvimento porque a gente tem a compreensão que a estrutura neurológica é diferente. É aí que entra o neuroatípico. Né? Então, nós que não temos diagnóstico somos atípicos. Entendi. Eles são neuroatípicos, porque tem toda uma estrutura neurológica cerebral atípica do comum. Não quer dizer que são, pessoas bizarras, de outro mundo, né? É só uma forma de diferenciar. O autismo, então, a gente tem 3 grandes grupos de sintomas, de padrões. O primeiro é o que a gente fala na comunicação social do indivíduo. Então, vamos pensar, a gente está aqui se comunicando. Certo. Você faz uma pergunta, eu entendo, eu respondo a sua pergunta, eu entendo que quando a gente está conversando, eu tenho que olhar nos seus olhos. A criança com autismo, ela vai ter essas dificuldades na comunicação. E aí, por que a palavra espectro ela é tão importante? Porque essa dificuldade ela pode variar em termos de gravidade. A gente pode ter uma pessoa que tem ausência da fala. Então, você pergunta algo para aquela criança, ela não vai te responder, ela não recebe a sua informação. Então, pode ir desde essa gravidade a uma gravidade do tipo assim, a pessoa ela conversa, mas ela não entende piada. Ela não entende duplo sentido. A entonação de voz dela, ela não consegue modular. Então, por exemplo, aqui no início do vídeo, você aumentou seu tom de voz, você gesticulou, você adapta a sua comunicação para esse contexto. A pessoa com autismo, ela pode ter essa dificuldade. Não quer dizer que ela não possa desenvolver. Mas, veja, é um processo de aprendizado ativo. Entendi. A gente não precisa aprender como interage socialmente. Você nasce aprendendo. É natural esse desenvolvimento. Numa pessoa com autismo, principalmente em níveis um pouco mais graves, ela vai ter que aprender literalmente por meio de uma terapia como se comunicar. Porque justamente ela não veio com essa capacidade de conseguir ter essa percepção na fala, na comunicação, né? E aí você precisa ter justamente um contexto de ensino apropriado para que ela venha desenvolver essa capacidade, mais ou menos isso, então. Perfeito. Então, a capacidade de expressão ali, de comunicação, a gente também tem da interação. Então, às vezes, é aquela pessoa que é introvertida, é tímida, ela é quietinha no canto dela, ela não gosta de socializar, né? É claro que a gente tem personalidade, tem pessoas que têm essa personalidade mais introvertida, mas o introvertido, quando precisa, ele consegue. Ele vai, né? Ele consegue adequar o comportamento. No autismo, não. A pessoa ela tem essa dificuldade desde pequenininho, né? E, às vezes, qual é a diferença? Uma criança introvertida, em casa, com a família, ela se solta. Ela corre, ela brinca. O autista não. Mesmo no ambiente familiar, vai ser aquela criança que vai ficar sempre
cantinho dela, vai ser aquele adulto que não vai querer muita interação. Já então, é uma coisa para perceber. Exato, acho que essa é uma grande diferença. A pessoa só introvertida, em ambientes familiares, assim, que ela se sente à vontade, ela se solta um pouquinho mais. Sim. O autista, às vezes, não. Mesmo no lugar de conforto, de segurança, ele vai ter esse comportamento mais de exclusão. Recluso, na verdade. Exato. Então, essa interação social, ela fica prejudicada. Às vezes, a habilidade social, ela não sabe o que conversar, ela não sabe como conduzir uma conversa, né? É muito comum as pessoas ter esse comportamento de, nossa, eu vou para um encontro, eu vou conversar com uma pessoa, eu fico passando na minha cabeça 1001 vezes o que eu tenho que falar. E chega lá, não consigo. Né? Então, veja, comportamentos que são naturais para nós, para uma pessoa com autismo, não. Então, essa comunicação, essa interação é difícil, no sentido de, por exemplo, a depender da sua expressão facial, eu consigo entender se você tá feliz, se você tá triste, se você tá bravo. A gente chama isso de cognição social. A partir do que eu percebo do ambiente e do seu movimento, da sua expressão, eu consigo inferir sentimento e estados emocionais. O autista, às vezes, ele não consegue diferenciar uma expressão facial de felicidade e tristeza. Rapaz, então ele não tem essa percepção. Mas é todos os autistas ou... Não, a gente vai falar depois dos níveis. Boa, tá. Isso vai por isso a ideia de espectro. Porque pode desde uma ser leve, médio, grave. Então, a ideia de espectro é isso. Existe uma intensidade que é diferente de pessoa para pessoa. A gente depois pode entender isso um pouquinho melhor. Mas essa dificuldade nessa capacidade social vai disso. Não ter muita habilidade social, não saber, às vezes, como se comportar socialmente, essa dificuldade de adequar o comportamento a depender da situação. Então, a gente tem esse primeiro critério que vai envolver essa interação emocional. É muito comum também uma dificuldade de expressar sentimentos, expressar emoções. Né? Não então, consegue. Muitos são reconhecidos como frio, eles são frios emocionalmente, porque eles não conseguem ter esse movimento de nomear, às vezes, as próprias emoções. O que eu tô sentindo? Eu tô com raiva, eu tô triste. Então, também passa por esse lugar de não só não reconhecer no outro, mas também, às vezes, não conseguir reconhecer em si próprio o que ele tá sentindo. Deve ser um mundo muito difícil de se viver, né? Não consegue entender seus próprios sentimentos. Isso deve trazer também uma dificuldade muito grande para aquela pessoa entender quem ela é dentro desse mundo, né? Sim, com certeza. E aí a gente tem depois outro grupo de sintomas, que é o que a gente chama de padrões restritivos e repetitivos. Tá. O que é o padrão restritivo? O repertório daquela pessoa ele é muito limitado. E aí, por exemplo, entra a seletividade alimentar. Né? A pessoa ela vai comer poucas coisas. Né? Então, escolhe a dedo. Escolhe a dedo. E aí os pais, as mães sofrem, né? Entendi. Porque a criança ela precisa se nutrir, ela precisa de uma variedade de alimentação e às vezes a criança só quer comer aquele tipo de alimentação. Veja, é restrito o repertório alimentar daquela pessoa. Essa restrição pode ser a coisas, né? Então é muito comum a criança, o adulto também, colecionar, gostar muito de uma coisa. Eu lembro de uma paciente que ela fez uma viagem e ela foi e voltou a viagem inteira ouvindo a mesma música. No sentido de, acabava a música, voltava. Não cansa. Não cansa. Quando ele é o famoso hiperfoco. Isso. Né? Popularmente a gente chama de hiperfoco. Não tem o mesmo significado, mas dá pra gente entender. Sim. Então, o hiperfoco seria isso. Você tem o seu repertório muito limitado. E aquilo que você gosta, você consegue gastar tempo e energia de forma muito repetida em cima daquilo. A gente tem também, por exemplo, a rigidez. Né? Então, rotina. Às vezes a criança é acostumada a fazer um trajeto para a escola. Muda aquele trajeto. Pronto, acabou o mundo. Né? Ela tem, sei lá, as coisas dela organizadas de um jeito. Muda. Acabou. Então ela tem essa restrição, é muito rígido o padrão de comportamento que aquela pessoa vai ter. Olha. A gente tem também, por exemplo, as sensibilidades sensoriais. Pense em todos os nossos órgãos de sentido. Tato, olfato, paladar, a visão.
A pessoa ela pode ter alterações para mais e para menos. Então, ela pode ter muita sensibilidade para mais. Então, barulhos, sons, às vezes a textura de algo incomoda, né? E o contrário também. Às vezes, tem crianças que não têm sensibilidade à dor. Então, a capacidade dela sentir dor é mais baixa. Normalmente, é mais para cima, essa sensibilidade. Entendi. Por exemplo, Samuel, tem pessoas que conseguem ouvir o som da eletricidade. Cara, então ele tem uma audição super aguda, né? Eu lembro de um paciente que ele falava, Sara, pelo cheiro do vapor do arroz, eu consigo saber se ele já tem sal ou não. Caramba. Isso daí, a pessoa é super dotada na realidade, né? Entende? E aí, por isso que às vezes o autista ele vai ter o que a gente chama de crise sensorial. Porque ele sente tanto que aquilo é uma sobrecarga. Entendi. Entende? Imagine você pegar o volume de algo, sei lá, de uma caixa de som tocando uma música e coloca isso no volume mais alto. Só que pensa que todo mundo tá ouvindo no som normal. Exato. Então, essa sensibilidade, ela é muito presente em todos os órgãos de sentido. Então, às vezes, a seletividade alimentar também vem desse lugar da sensibilidade, a textura do alimento. Então, às vezes, pode ser um alimento que é mais pastoso, ou alimento mais seco, enfim, todos os tipos de textura podem incomodar determinada pessoa. Muito comum, etiqueta de roupa. Os autistas cortam tudo. Você tá sentindo a etiqueta da sua roupa? Não. Um autista Pra gente sentiria. é normal. E eles cortam tudo, né? Às vezes roupa jeans muito pesada, eles não conseguem usar. Roupa de lã, por conta disso. Eles têm uma capacidade de sentir os estímulos que é muito aguçado. Isso incomoda. Entendi. Sara, eu tive algumas oportunidades de ter contato com algumas pessoas, né? E você falando agora, dá a percepção de que talvez a gente tenha tido contato com algumas pessoas que tinham um nível de autismo ali e nem sabiam. Né? Nem sabiam. Outra coisa também que me chama a atenção, você falou sobre essa sensibilidade auditiva. E na nossa igreja mesmo, né? Quantas das vezes eu vi crianças entrando dentro da igreja com fone. Abafador. Na verdade, não é nem fone, é abafador, né? Que coloca na orelha porque o barulho ali incomoda. Então é uma sensibilidade muito grande, realmente. E essa questão também de ter certo tipo de alimento pré-selecionado, porque é só aquilo ali. Também tive contato com pessoas assim e hoje a gente consegue ter uma percepção de que talvez possa ser uma questão relacionada ao autismo. Você já parou para pensar? Nas nossas igrejas, a gente tem muito costume de cumprimentar como? Ixi, eu dou um abraço, eu já dou a mão. Eu sou assim. É espontâneo, é natural, é muito caloroso. Mas, por exemplo, para alguns autistas, isso é extremamente constrangedor. Exato. Essa sensibilidade de tocar, de abraçar. E, inclusive, eu tive uma experiência como essa lá na nossa igreja sede. O que acontece? Gente, eu pastoreei, vou olhar para aquela câmera. Eu pastoreei a nossa igreja sede do Ministério de São Paulo, Assembleia de Deus do Ministério de São Paulo, durante um tempo. E ali, como é uma igreja grande, o número também de pessoas com autismo é maior do que numa congregação. E eu sou um pastor que eu gosto de abraçar todo mundo, gente. Eu abraço todo mundo, eu gosto de ter esse calor humano, e eu sou assim. E, para minha surpresa, teve uma criança um dia que eu fui abraçar ela e ela se recolheu toda e parecia que eu ia bater na criança. E eu me senti mal pra caramba com aquilo, Bruno. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo pra essa criança, né? E ela se contorceu assim, não queria o abraço. Eu falei, poxa vida. Aí foi que me surgiu a curiosidade, eu fui pesquisar. A mãe dela falou, pastor, ela é autista. Aí surgiu a curiosidade, eu fui pesquisar um pouco a respeito para eu não cometer mais o erro. Aí da próxima vez a gente já desenvolveu o abraço com ela ali de longe, assim e tal. Pra glória de Deus, Sara, foi passando um tempo, eu acho que ela foi ganhando uma confiança, ela me abraçava. Ela vinha, me abraçava e tal, foi ganhando essa confiança, né? Mas foi muito difícil. Então, você falando essas coisas, o nosso mundo aqui também, que nós não estamos dentro dessa questão do espectro autista, mas vai se abrindo também. A gente vai compreendendo melhor as coisas, né? Afinal de contas,
eles estão convivendo conosco e nós precisamos aprender a conviver com eles também, com todas essas particularidades, né? Isso se chama também respeito. Respeitar este limite humano dessa pessoa, né? Agora, Sara, eu quero te fazer uma pergunta. E isso daqui é uma coisa que eu tive muita curiosidade, dei uma pesquisada, mas eu quero ouvir de você hoje aqui. Repare bem, durante a minha infância e adolescência, foram muito poucas crianças que eu vi com essa questão de diagnóstico do autismo. Para dizer a verdade, quase nenhuma. E de um tempo para cá, nós estamos vendo isso aumentando de uma forma tão gradativa, né? E dentro da igreja mesmo eu percebo isso. E aí vem a minha pergunta para você, Sara. Realmente existe algum fator que está levando a ter mais crianças com esse quadro de autismo hoje? Ou nós estamos vivendo uma questão realmente de uma medicina mais qualificada e hoje está tendo a análise mais qualificada também para ter essa percepção, né, do quadro de autismo? É um tema assim, bastante polêmico, né? Inclusive, agora esse semestre, o presidente dos Estados Unidos lançou lá uma reportagem que descobriu um dos fatores. De fato, Samuel, assim, tem um aumento. Só que o ponto que fica tem aumento de pessoas sendo diagnosticadas ou está tendo um aumento mesmo de pessoas com a doença? Eu acho que agora a gente está, a cada 31 pessoas, uma é diagnosticada com autismo. É um número alto. É um número alto. A gente tem algumas formas de entender. Por exemplo, em 2012, a gente teve uma mudança dos nossos critérios de diagnóstico. Tá. Então, por exemplo, o que a gente entende hoje como autista de nível 1 de suporte, a gente tem 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Tá. Basicamente seria leve, grave, leve, moderado e grave. Até 2012, quem era esse hoje conhecido como nível 1 não era considerado autista. Era síndrome de Asperger. Então, tinha alterações nesse campo da socialidade, da comunicação, tinha ali alteração dessa rigidez, mas eram pessoas com a inteligência e a comunicação verbal preservada. Então, se você tinha a inteligência preservada e a linguagem, você não era considerado autista. Então, até 2012, autista era aquela criança, aquela pessoa grave. E eu te pergunto, uma pessoa com uma doença, um transtorno muito grave, ele vai estar circulando nos nossos ambientes? Não vai estar. Sim. Então, o primeiro ponto é essa mudança no critério diagnóstico. Eu uso a seguinte metáfora. Pensa numa peneira. Se a gente tem a trama da peneira muito fechadinha, vai passar líquido, alimento lá? Nada. Porque tá fechado. Então, pouca coisa passa naquela peneira. Se você tem uma com a trama mais larga, passa mais coisas. Então, o que a gente teve foi essa ampliação dos critérios de diagnóstico. Então, aqueles leves, hoje, recebem esse diagnóstico autismo. Tá. Então, veja, você incluiu mais pessoas no que a gente considera autismo. Logo de cara, isso aumenta o número de pessoas diagnosticadas. Entendi. Começa por aí. O segundo é, sim, o acesso à informação. Há 10 anos, não, 5 anos atrás, teríamos podcast falando sobre isso? Provavelmente não. Não. Provavelmente não. Então, o acesso a esse conhecimento era muito limitado. Então, assim, pessoas, às vezes, tinha ali um filho, ou a própria pessoa já adulta, percebe, nossa, eu sou diferente, sou meio estranho, mas nunca iria levar. Será que eu sou autista? Então, a gente tinha o que a gente chama de um subdiagnóstico. Poucas pessoas recebendo o diagnóstico. Eu estava vendo esses dias um podcast de um especialista em autismo, e ele estava falando que ele já ouviu de médicos no passado que ele recebeu a criança, avaliou, era autismo, mas era uma época que não sabia qual tratamento oferecer. Ele preferia não falar para a mãe que é autismo, porque assim, eu vou dar essa informação para essa mãe, o que ela vai fazer com essa informação? Só vai causar desespero na mãe. Entende? Então, a gente tem, sim, um avanço, um aumento de possibilidades de diagnóstico.
Então, quanto mais profissionais treinados, quanto mais a população conhece e sabe da possibilidade, maior o número de pessoas sendo diagnosticadas. Então, uma das explicações não é que está nascendo mais autistas, está se tendo mais consciência e diagnosticando mais. Entendi. Sabe? E aí entra também esse fator causas, né? O autismo não tem uma causa específica. Tem um peso muito grande o fator genético, mas diferente de outras síndromes, não tem especificamente ainda qual o gene. Vários genes podem levar à questão do autismo. Tem algumas medicações que, se a mãe usa na gestação, está relacionado, principalmente o ácido valproico, uso de substância, mas principalmente a gente tem o avanço da idade paterna dos pais. Quanto mais velho os pais, principalmente quando for para ser o primeiro filho, isso é um risco. Entendi. E aí, se a gente for pensar na nossa sociedade, antes, qual que era a idade média que as pessoas iam ter filho? Acabava de casar, 20 anos, estava tendo 18, filho. 19 anos. Hoje, os casais vão deixar ter filho 35 mais, 40 mais. Então, a idade dos pais também é um fator de aumento de risco. Sara, essa daí agora você me pegou com uma surpresa. Eu não imaginava. Não tinha essa percepção de que a idade poderia influenciar. Ainda não se sabe exatamente o que na idade, mas está relacionado. Sim. Está relacionado. Sim. Então, a gente tem a idade, a gente tem algumas medicações, a parte genética, assim, nossa, o mundo faz assim, uma correria para ter estudos, para desvendar, né? Essa parte da genética é uma área assim, de muito avanço mesmo, de muita dedicação para tentar mapear melhor quais são as causas desses transtornos, mas ainda não se tem muita resposta. Entendi. Então, assim, Samuel, se a gente fosse responder, pode ser que tenha mais autistas? Pode, mas a explicação que a gente se baseia mais é nessa capacidade de diagnóstico. Sim. Aí você fala, quando era criança eu não lembro. Mas todo mundo lembra do estranho, do esquisito, do maluquinho. O que sofria bullying na escola, sofria bullying. É que a gente não tinha um nome pra dar. Entendi. E aí, Samuel, pra você ter noção, eu acho que de 10 pacientes que chegam pra mim em avaliação, 7 é pra diagnóstico. Hoje eu só atendo adulto. Então, assim, de 10 adultos, 7 é para diagnóstico para autismo. Caramba. O que tem de pessoas 30, 40, 50 anos buscando a avaliação para receber o diagnóstico? Porque quando eles eram criança, não tinha essa ideia. compreensão. Uhum. Não tinha. E é claro que um adulto que chega nos seus 30, 40, 50 anos e vai buscar o diagnóstico, isso já faz a gente pensar que o quê? Se ele tem esse diagnóstico, é leve. Uhum. Porque se fosse ele um moderado, grave, isso teria tido marcas maiores ao longo da vida dele. Então, essa é a explicação que a gente acaba se baseando, assim, que não está tendo um aumento, mas é a compreensão, a possibilidade de diagnóstico, a possibilidade de tratamento. Sara, obviamente, então, o que você está deixando claro aqui para nós é que ainda a ciência tem esse desafio de entender quais são os motivos para termos esse número de autismo que estamos tendo hoje, mas também você traz com clareza aqui que, muito provavelmente também, o diagnóstico está muito mais qualificado e é por esse motivo que a gente está tendo muito mais pessoas sendo diagnosticadas com o autismo, né? Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, mais uma delas, né? É o seguinte, para uma família, quando ela descobre que seu filho tem autismo, deve ser um choque muito grande, tá? Principalmente, Sara, a gente está falando talvez do grau leve, nem tanto, né? Porque aquela mãe, aquele pai, ele percebe que o filho consegue se comunicar bem, consegue ter relacionamento, consegue se alimentar bem, entre outros fatores. Mas tem uns que têm um diagnóstico mais severo, né? Então, assim, quando isso acontece, para o pai e para a mãe, deve ser um choque muito grande. Sim. Como que ele vai administrar aquela situação? Pois bem, hoje eu estou com uma pessoa aqui que é especializada e pode nos ajudar aconselhando e direcionando os pais e as mães a se identificarem tais comportamentos, como você já nos trouxe aqui, quais são
os próximos passos para esses pais? De que forma que eles podem também ajudar na educação deste filho? Porque deve ser a maior preocupação deles. Nos ajude a entender isso. Tá. Eu acho que o primeiro ponto, esses pais, eles têm que ter muita clareza do que eles estão enfrentando. Tá. Né? Então, eles precisam estudar, receber bastante educação mesmo para entender. Se você não entende o que você está lidando, você não vai ter habilidade suficiente para gerir aquilo. Então, o primeiro passo, eu diria, é estude. Sim. Estude bastante, vá atrás de informação e tudo mais. Um outro ponto, Samuel, é o seguinte, eu vou entrar em outro assunto, mas para poder responder essa pergunta. Por que a intervenção precoce ela é tão importante? O desenvolvimento de toda criança, a gente tem ali o que a gente chama uma janela de oportunidade. Certo. O cérebro de uma criança, assim, são muitos neurônios, muitas conexões sinápticas que a gente vai perdendo depois da vida adulta. Exemplo, pega uma criança, começa a ensinar música. Pega um adulto de 30 anos e começa a ensinar música. Ou seja, a criança tem uma maior capacidade cognitiva do que um adulto. De aprendizagem. Oh, legal. Porque naturalmente vai tendo o que a gente chama de poda neuronal. O cérebro, naturalmente, ele vai perdendo um pouco essa quantidade de neurônios e vai diminuindo. Não é que você deixa de aprender, mas a facilidade no período da infância é muito maior. Idiomas, esporte, música, né, as próprias matemáticas, várias ciências, é muito mais fácil a criança ela desenvolver na infância. Por quê? É neuroplástico, a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro naquela faixa, né, de vida ali, na infância, ele tem essa capacidade de aprender muito rápido. Estava falando hoje com o Bruno. Samuel, já parou para pensar que em 2 anos um bebê aprende sentar, andar, correr, falar. Ele aprende o básico, mas não menos importante, né? É tudo ali em 2 anos de vida. Cara, isso é espetacular. Então, assim, a quantidade de coisa que uma criança aprende na infância é surreal. É surreal. Quando a gente pensa no autismo, com todas essas limitações, esse conceito de neuroplasticidade também se aplica. Claro que com todas as limitações do próprio diagnóstico. Tá. Mas o que a gente entende? Que quanto mais cedo uma criança recebe as intervenções corretas, mais fácil fica para ela se desenvolvendo. Legal. Então, o que eu diria para os pais é, o processo de negação faz parte, né? Tem pais que demoram para aceitar o diagnóstico desse filho. E aí eu vou dizer algo aqui, esse podcast é principalmente para o público cristão. Muitos pais ainda ficam relutando na esperança de uma cura. E com muito respeito, assim, eu creio que Deus é poderoso para tudo. Deus cura, claro. Deus cura, Deus liberta, sem dúvida. Mas a gente não pode tirar também a nossa responsabilidade de oferecer o tratamento. Muito bom, Sara. Às vezes eu levo para um lado mais extremo, que é, se você tem uma pessoa com câncer, a gente vai orar, a gente vai buscar, Deus, faça um milagre. Você vai deixar de levar essa pessoa para fazer quimioterapia? Obviamente que não. E se essa pessoa fizer quimioterapia, for livre do câncer, a gente vai lá na igreja e testemunhar, Deus fez um milagre. Então a gente entende que Deus também opera milagres para o meio ordinário da vida, da medicina. Sim. E quando a gente fala dos transtornos, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar e se submeter aos tratamentos. Existe um preconceito também dos próprios pais? Existe. Existe. É pesado esse diagnóstico. Não é fácil, principalmente que você falou, com níveis mais graves. Então, assim, eu diria com muito amor para os pais, trabalhe o quanto antes essa negação, porque o seu filho precisa de tratamento. Quanto mais tempo se demora para entrar com o tratamento correto, mais tempo a gente está perdendo para essa criança ganhar as habilidades necessárias, sabe? Então, eu diria, acho que isso para a família. Legal. E o pai e a mãe? Beleza, a gente falou aqui sobre essa capacidade e essa urgência no diagnóstico do próprio pai. Quando a gente fala de diagnóstico, mas nem é diagnóstico na realidade, é na percepção, né? Então, nessa percepção do pai, da mãe, ótimo. Foi para o médico, foi para o psicólogo, identificou, a criança tem autismo, tem um baque da informação. Pois bem, a partir daí, e agora, Sara, quais são as melhores práticas para estes pais? O que eles devem fazer a partir de então? Porque essa criança ela vai ter as suas dificuldades.
essa criança ela vai ter alguns preconceitos também. Como o pai e a mãe podem ajudar o médico que está trabalhando no tratamento daquela criança? Como o pai e a mãe dentro de casa pode ajudar? De que forma? Samuel, tem uma coisa muito ruim assim, na saúde no Brasil, principalmente, que é um boom do que a gente chama de pseudociências. Que, ou seja, são tratamentos que não têm validade científica que funcionam. Entendi. E querendo ou não, o autismo ele se tornou um grande mercado de lucro. Então, assim, tem muitas clínicas. Se você abre lá, assim, estágio em psicologia, rapidamente você acha para esse público de autismo. Então, assim, tem muita coisa no mercado. Entendi. Tem muito tratamento, muitas terapias. Sim. É importante, nesse processo também do pai se informar sobre o autismo, ele também se informar ao máximo sobre qual tratamento. Porque é isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um tratamento que não tem efeito, é tempo perdido. Verdade. Então, eu acho que esses pais, eles precisam ter esse conhecimento. O que esse profissional está fazendo com o meu filho de intervenção? Está tendo resultado? Não. Para não cair no engano. Eu sei que é difícil, às vezes, em termos de recurso. É caríssimo terapia para autismo. É caríssimo. Uma criança com autismo nível 3, que tipo não fala, que tem muitas deficiências, ele precisa de 40 horas semanais de terapia. É bastante. E aí a terapia não acaba quando o pai pega a criança na porta da clínica. Tudo que os terapeutas aplicam com aquela criança tem que ser replicado em casa. Então, os pais, eles se tornam extensão também desse tratamento. Aí a gente já está entrando nesse assunto que é tão importante, que o pai, ele tem uma responsabilidade gigantesca também. Não é só levar para o tratamento e o médico que se vire agora com essa situação porque é a obrigação dele. Não, o pai tem uma obrigação gigantesca dentro de casa também em replicar muitas das coisas que são mensuradas pelo médico. Perfeito. E aí entra um conceito do suporte. Porque qual que é a lógica do suporte 1, 2, 3? O suporte 1, a pessoa ela precisa de um apoio substancial. Então, vamos supor, a terapia 1 vez por semana seria esse suporte necessário. Tá. Então, assim, a criança ou o próprio adulto vai lá, faz a terapia com seu psicólogo ou com outro profissional e a família dá um suporte ali leve, ajuda a criança numa coisa ou outra. Sim. É substancial. Quando a gente vai para o nível 2, o suporte é um pouco maior. No nível 3, é maior ainda. Então, esse conceito de gravidade, de suporte, também tem a ver com isso. O quanto que outras pessoas têm que estar ali no ambiente, dando esse suporte, essa interação para essa criança. Quando a gente fala, principalmente suporte 2 e 3, assim, a família faz parte do jogo. Entendi. E aí é cansativo. Muito. Porque o tempo todo você tem que ter o comportamento, o comando, o jeito certo. Né? Um exemplo básico. Criança, naturalmente, demora para fazer uma refeição. Sim. Né? E, às vezes, é muito mais fácil o pai dar lá comida na boca da criança, tá com pressa, sei lá, tem 20 minutos para almoçar. Quando você pensa, principalmente no autismo, o pai ele vai ter que ficar ali deixando a criança comer sozinha. Ele não pode boicotar, digamos, esse processo da aprendizagem da criança. Talvez uma criança que não tenha o autismo, isso não tenha um impacto significativo. Mas em quem tem, vai ter. É um jogo de paciência muito grande, muito, né? Muito. Muito grande. O pai e a mãe, quando ele tem esse diagnóstico do autismo, né? Além dele procurar essa ajuda médica, e a partir do momento que ele tem esse diagnóstico, é importante ele ir para as esferas da sociedade também para tentar fazer com que as pessoas que estão ao redor tenham a compreensão de que o filho dela tem autismo, o nível do autismo dele e quais são os tipos de ações que precisam ter para o desenvolvimento daquela criança também. A exemplo de escola. Na escola, a mãe precisa procurar uma escola adequada para esse tipo para o tipo de tratamento para o filho dela, ensino para o filho dela e os pais que não têm condição, entende? Porque tem muito disso também. Como que eles podem, pelo menos, tentar ajudar o filho deles
que está numa condição como essa, como o autismo. Você comentou de escola. Escola também é um outro ambiente assim que os métodos tá muito errado em termos de ensino. Sério? Sim. Por exemplo, a gente tem muito essa ideia que inclusão é a criança, ela tem que estar no mesmo ambiente que as outras. Mas será que para uma criança autista estar na mesma sala com as outras crianças é o melhor ambiente? E o barulho que faz, né? Sabe? Então, inclusão nem sempre vai ser, você de fato tem que ter a criança no mesmo ambiente das outras. Um ponto que eu acho que é importante os pais é entender os benefícios e os direitos que aquela criança com autismo vai ter. Então, ela tem vários benefícios. Um, por exemplo, é ter um acompanhante na escola. A criança ela tem direito de ter um terapeuta, um adulto específico o tempo todo em ambiente escolar para aquela criança. Isso é um direito que talvez nem todos que estão nos acompanhando agora têm essa ciência, tá, Sara? Então é importante você estar passando isso daqui para eles também. Sim. Então veja, né, que a informação desse pai vai em todas as direções. Sim. Né, em todas as direções. Mas é complicado, Samuel, porque aquilo que a gente estava falando, é caro pagar um tratamento particular. Quando você vai para a rede pública, é escasso, de modo geral, tratamentos. Sim. E aí, quando você consegue, ainda também não é garantido que é um tratamento adequado. Então, assim, aí eu acho que volta naquela questão. Por que a gente não via tantos autistas nos ambientes? Será que esses autistas eles chegavam à vida adulta? Será que eles chegavam na adolescência, esses graves? Meu Deus. Isso é uma questão que eu acho de suma importância nós raciocinarmos, pensarmos e provavelmente nós tínhamos muitas percas no meio do caminho, não é? Porque a tendência, isso vai se cronificando, vai se agravando. Na internet, vira e mexe, pelo menos não sei se o meu algoritmo tá viciado nessas informações. Chega muitas vezes esses vídeos de famílias extremamente carentes que às vezes tem que amarrar os filhos, porque o autismo, ele tem essa coisa às vezes da autolesão, né, da agressividade, tanto contra o próprio corpo como com outra pessoa. São e às vezes são crises, crianças... né? Essas crianças a gente não vai ver mesmo no nosso ambiente. E Sim. às vezes não chega, às vezes na fase adulta, assim, morre mesmo, porque não tem condições. Nossa, Sara, isso daí é forte. Então, é assim. Hoje nós temos tratamento qualificado, hoje nós temos diagnósticos qualificados, hoje nós temos escolas preparadas, mas nem todos têm acesso a tudo isso, né? Hoje, num governo, ou existe alguma política que ajude esses pais que não têm essa condição? Você tem essa informação? Você sabe se existe alguma forma? Tem famílias que conseguem, às vezes, a mãe receber o benefício. Ah, entendi. Então, eu não vou saber dizer exatamente qual lei, mas existe já benefícios no sentido de receber, acho que é o LOAS, né? Que é o benefício jurídico. Então, sim, tem bastante direito e cada vez está ampliando. Então, os pais podem tentar se informar, buscar informação, porque hoje o governo, assim, abrangeu bastante essas possibilidades, está cada vez mais buscando facilitar, né? Porque é isso. Demanda tempo demais da família. Como uma mãe, o pai às vezes vai trabalhar fora e dá conta desse filho. Mas se para de trabalhar, como vai sustentar? Sim, você tem toda a razão. Aliás, Sara, deixa eu aproveitar aqui e falar para você que é político. Vamos conversar um pouquinho aqui. Talvez seja um ótimo projeto você pensar a respeito dessa questão que é tão importante hoje e que muitas das vezes está sendo colocada de escanteio, né? Nós estamos preocupados com tanta coisa nesse país, às vezes nem tantas boas, né? Mas que tal você olhar um pouquinho para essa classe, para essas pessoas que têm a necessidade de uma política específica para elas também? Talvez você possa ser um diferencial aí que possa ajudar a levar a essa causa, né? Sara, uma outra coisa que eu quero conversar com você aqui. Agora, para nós, igreja, né? Nós estamos vendo também, cada vez mais, elevando o número de pessoas com autismo dentro da igreja, principalmente crianças. A igreja, Sara, eu tenho uma percepção assim, que eu vou falar para você, que, primeiro, a igreja tem que se preparar, né? Tem que entender como tratar essas pessoas com a melhor qualidade possível, né? Mas eu acho que às vezes a gente pensa muito
nas crianças e se esquece dos pais. Eu acho que a igreja poderia também, Sara, se capacitar para dar instrução, ajudar esses pais nesse momento tão difícil, dar direcionamentos também, esse médico aqui é especialista nisso. Você entende onde eu quero chegar? Nós, como igreja, o que a gente pode fazer, Sara, para conseguir ajudar essas pessoas com autismo e também os seus pais? Como que a gente pode? Inclusive, no nosso ministério, a gente deu agora, no mês de outubro, um treinamento que era especificamente para pastores e líderes. Legal. E não tinha um pastor lá. Aí Ouso dizer que acho que não tinha um pastor, mas tudo bem que às vezes o horário, a agenda fica difícil. Mais difícil. Assim, Samuel, eu entendo que às vezes para as lideranças, para os pastores, é difícil eles se atualizarem de tudo. É muitas frentes, né? Muita informação. É muita informação. Mas eu acho que a igreja ele poderia muito bem financiar, ver uma pessoa de referência e essa pessoa ser essa referência para a igreja e para os departamentos, né? Então, como a gente vai estruturar o departamento infantil, ter talvez um setor, um ministério de acolhimento para os pais, de promoção de palestras, eventos. Então, eu acho que falta a igreja olhar um pouquinho para esse lado mesmo de vamos capacitar, vamos deixar alguém aqui de referência, né, para esse ministério, a igreja num todo. Então, parar de ficar olhando feio, às vezes, para aquela irmã que tem um filho, que tá ali talvez numa birra. Sim, os pais também têm que saber conduzir ali o seu filho no ambiente, mas eu acho que também passar por esse lugar de ter um pouquinho mais de empatia. Sim, empatia é importante. Porque aí entra de novo essa questão, será que a gente antes não via crianças na nossa igreja com autismo exatamente por conta disso? Porque é muito desgastante para esses pais sair de casa com filhos assim. Verdade. É desgastante para eles, enquanto gerenciar, às vezes é aquele olhar do irmão do lado, tipo, essa criança não para quieta, essa criança estranha, né? Então, eu acho que a igreja tem esse papel de disseminar informação e acolher, né? Sim. Então, talvez, de novo, o pastor não vai conseguir ter essa função, mas veja alguém que tenha perfil, alguém talvez na área da saúde. Na nossa igreja, a gente tem uma irmã que ela tem uma filha, ela é psicóloga, ela tá fazendo cursos, né? Então, não sei se é o interesse dela, mas eu acho que a igreja tem que ter, pelo menos, a mente aberta. Abrir a mente para conseguir fazer a devida inclusão corretamente dessas crianças. A gente nunca vai conseguir ter uma igreja que é 100% um ambiente perfeito. Porque não dá. Se você adapta a igreja 100% para esse público, vai ficar desadaptativo para o outro. É verdade, eu concordo. Né? Mas eu acho que cada um dando um passo em direção já fica melhor. Eu lembro de uma entrevista de um psiquiatra, ele é até cristão, Ismael Sobrinho, não sei se você conhece. Não conheço, mas vou pesquisar. E aí ele tava falando de um paciente dele, que chegaram no diagnóstico de autismo, e ele era jovem. E na igreja dele tinha 2 cultos, um da manhã e um da noite. Sim. O culto da manhã, mais idoso, aquele culto mais de boa. O culto da noite era mais público jovem, jogo de luz, barulho. E o menino, ele gostava de ir no culto da manhã. Por quê? Era idoso, não tinha aquela coisa de ele ficar socializando com pessoas da mesma idade, não tinha barulho, né? Não tinha aquele monte de jogo de luz. Então, essa parte da sensibilidade, veja como que fica mais fácil. Eu tava falando disso com a Mary, né? Porque às vezes tem uma criança autista que gosta do barulho. Sim. Né? Pra ele é prazeroso sons, músicas altas. Outra criança é isso, tá com um abafador. Então é difícil também você chegar num equilíbrio. Porque é isso, a ideia de espectro é que cada pessoa vai ter uma configuração, uma intensidade diferente dos sintomas. Entendi. E aí, às vezes, é difícil mesmo criar um ambiente. Mas eu acho que essas práticas de acolhimento, de disseminar informações, de ter, às vezes, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento para discipular. Né? Porque, às vezes, a criança, ou jovem, adolescente, enfim, tem uma dificuldade que a gente chama de abstração. E se a gente for ver, a prática de fé, ela é abstrata. É verdade. Como assim um Deus? É. Como assim esse conceito de fé? Como assim um culto que eu tenho que chorar, eu tenho que sentir? Para ele é muito mais difícil. Muito mais difícil,
né? Então, alguns autistas têm essa coisa do pensamento concreto, do pensamento racional. Então, o conceito de Deus, né, todo esse conceito bíblico, espiritual, para alguns autistas pode ser mais difícil, né? Sim. Outros eles vão ser muito questionadores. E às vezes o líder, um pastor, vai olhar isso como, porque você está questionando a autoridade da Bíblia. Não, é só um processo dessa pessoa tentar chegar a uma conclusão. Entendi. Então, acho que entender como essa pessoa com esse diagnóstico funciona é importante. Isso que você comentou, de ver que a criança se incomodou e não forçar, né? Então, esse respeito, como essa pessoa gosta de ser cumprimentada, como que ela se sente à vontade nesse ambiente. Eu acho que se nós, como igreja, entender que esse público tá aí, eles estão nos nossos bancos, eles têm um jeito diferente de ser. Se você não sabe lidar, ok, tenta se informar minimamente, tenta pedir uma informação, tenta conversar com os pais. Sim. Né? E Samuel, um ponto interessante é que no processo dessas famílias receber o diagnóstico dos seus filhos, muitos pais se descobrem autistas. Aí o mundo cai. É muito Desmorona. Comum. Por quê? O autismo ele também é genético. Às vezes o pai é nível 1, é leve. Aí vem o filho com um pouco mais grave, ou às vezes nem é mais grave, mas é muito mais fácil levar seu filho para um psiquiatra do que você ir. Verdade, você tem razão. É muito mais fácil seu filho para uma terapia do que você ir, Sim. Né? Mas às vezes vem por conta disso, assim, nossa, é verdade, isso que meu filho tem, eu também tinha, eu era assim quando criança. Cara, eu fico imaginando o choque desse pai quando ele tem essa dimensão, né? Cara, eu também tenho. E para ele deve ser difícil, porque ele vai ter que lidar com dois cenários, né? O do filho e o dele agora. Apesar de muitos pais, quando descobrem tarde, muito provavelmente é leve. Sim. Leve. Mas, mesmo assim, ele vai ter que agora procurar como tratar aquilo, porque, querendo ou não, ele tem uma vida, provavelmente deve ter levado uma vida até então um pouco mais difícil. E agora ele precisa tratar aquilo, né? Exatamente. Sara, eu vou te falar uma coisa assim. Nesse tempo que eu tenho pastoreando, não são poucas as crianças que a gente tem visto com esse quadro. E por que só para você entender, por que a gente enfatiza tanto na criança? Porque o adulto que já passou por tudo isso, muito provavelmente, se não for de um espectro muito grave, ele já aprendeu a lidar com aquilo de alguma maneira. É a maneira correta, às vezes sim, às vezes não, mas de alguma forma ele já aprendeu a lidar com aquilo. Mas a criança é muito perceptível, né? Sim. A gente consegue ter essa percepção muito mais fácil. Então, e isso vem me gerando uma preocupação, porque a igreja, como um lugar de acolhimento, ela precisa estar apta a receber os pais e as crianças, né? Então, hoje tá cada vez mais crescente esse número, e isso tem me preocupado porque, assim, são poucas as igrejas que têm se preocupado realmente com isso. A exemplo nós precisamos olhar que a igreja ela tem melhorado em muitas coisas. A igreja tem amadurecido em muitas coisas. Exemplo, hoje nós temos quantas pessoas habilitadas em Libras trabalhando na maioria dos ministérios que a gente conhece, não é? Antes, a gente tinha uma percepção da seguinte forma: não, Deus vai curar, Deus vai dar... E assim, e isso acabou atrapalhando nós de evangelizarmos os surdos, Sim. os mudos, não é? E hoje não, nós nos preparamos melhor, tem muitas igrejas que têm essa qualificação. E da mesma forma que nós abrimos o nosso entendimento para isso, está na hora de nós, como igreja, também abrirmos o nosso entendimento e compreendermos como é que nós podemos adequar a igreja e o evangelho de Cristo para os autistas. Perfeito. E isso não é uma pauta só para o Ministério Infantil. Essa criança um dia vai crescer, vai estar nos adolescentes, nos jovens e nos adultos. Verdade. De 2 a 1. Ou essa criança um dia vai ser o adulto que vai estar lá, né, na sua responsabilidade, ou a gente vai perdê-la.
Verdade, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Por isso que eu acho que é um assunto tão urgente, né? Por isso que eu acho que é um assunto tão importante. E, obviamente, te trazendo aqui hoje, isso esclarece mais. Espero que bastante pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E não somente você está auxiliando a nós, que somos pastores e estamos à frente de determinadas igrejas e ministérios, mas você também, hoje aqui, eu creio que você está dando um auxílio muito grande para os pais, né? Os pais também precisam ser informados, os pais também precisam ser direcionados. E hoje você está dando essa oportunidade aqui, Sara. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você dispor desse tempo, estar aqui conosco, nos ajudar a ter essa compreensão, né? E você deve ter percebido aqui nesse momento que a Sara, ela tem uma didática muito boa, né? Ela consegue deixar muito claro assuntos mais complexos como esse. Então, foi escolhida a dedo para estar aqui hoje abordando esse tema tão importante. Eu quero te agradecer, Sara, do fundo do meu coração, por você ter aceito esse convite. Não somente a você, mas o Bruno também, que está aqui, né? Muito obrigado a vocês por terem aceito esse convite e estar aqui compartilhando este assunto que é de suma importância. E aproveitando isso, eu quero te pedir um favor, que você compartilhe as suas redes sociais, suas mídias sociais. Se você também tem contato do seu escritório, né, onde você atende, na verdade é clínica, né, onde você atende, por gentileza, compartilhe também para que o pessoal tenha acesso a essa exímia psicóloga. Tá bom. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é saraliz.romanato. Boa. Precisando de informação, indicações de clínicas, profissionais, enfim, eu estou à disposição, só me mandar lá uma mensagem que eu respondo. Muito bom, Sara. Pois é, hoje nós abordamos aqui esse assunto de suma importância a respeito do autismo. Eu quero agradecer a você que até este momento esteve aqui conosco. Que Deus, ele possa continuar te abençoando poderosamente, que o Senhor esclareça a sua mente, ilumine a sua mente, para que você venha conseguir ter os direcionamentos corretos e você também consiga adequar a sua linha de pensamento a essa circunstância, né? Que aparentemente é nova, mas não é tão nova assim. Nós precisamos buscar informação, nós precisamos nos adequar a esse mundo dos autistas e conseguir trazer uma facilidade maior para esse pessoal que necessita da nossa ajuda também, tá? Então eu quero agradecer a você por estar aqui conosco até esse momento. Eu quero te pedir mais uma vez o seu apoio. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente e nos ajude a propagar este conteúdo que nós estamos transmitindo aqui hoje. Espero que tenha somado no seu conhecimento, espero que tenha te edificado e a minha oração é que o Senhor cada vez mais ele consiga te direcionar nesse conteúdo ou através desse conteúdo, né, que o Senhor ele consiga te direcionar, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Foi um prazer te ter aqui e eu te espero até o próximo episódio, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.